A aula de hoje foca em um dos blocos mais importantes em circuitos integrados, são somadores, e nós usamos estes blocos de somador não só para explicar como implementar somadores em circuitos integrados, mas também para dar uma visão quais são os problemas que você tem na integração de blocos lógicos e quais estratégias existem para resolver esses problemas. Os assuntos desta aula de hoje são, primeiro, a adição de um único bit. Vamos revisar esses conceitos e vamos introduzir algumas novas formas de interpretar a introdução de bit único. Depois, vamos conversar sobre várias arquiteturas de somadores, como o Ripple Carry, Carry Look Ahead e mais. E nós vamos, dentro desses somadores, analisar os problemas principais de somadores e, muito mais importante, vamos analisar quais estratégias são aplicadas para esses somadores para resolver esses problemas principais. Aqui vocês podem ver a revisão desta adição de um bit. Vamos ver. Nós temos aqui dois somadores principais. O primeiro é o half adder ou o somador meio. Então, neste caso, nós temos 2 bits de entrada, A e B, e nós temos 2 bits de saída, que é o S, soma, e o Cout. Neste caso, o C é para o carry, ou vai em português. E as fórmulas lógicas para a soma são AX ou B, e para o carry é A e B. E aqui vocês podem ver a tabela lógica, a tabela de verdade desses sinais. Então, nós temos aqui A e B, 0, 0, 0, 1 e mais. E, obviamente, como é esperado, podemos ver a soma fica 1 quando um bit fica A ou B. E o carry só fica 1 quando os dois são 1. Ou seja, quando nós temos uma adição de 1 mais 1, que é 2. E se vocês olham aqui, no valor binário, temos aqui o resultado 0, 1, 1 e aqui tem o valor 2. Bom, além disso, existe o full adder, o somador completo. Neste caso, nós temos mais uma entrada, que é o carry in, ou o vai de uma estágio anterior. Então, agora vocês podem ver, as fórmulas são um pouco mais complexas. Então, a soma é um x de todas as 3 entradas e o carry out, ou vai out, é A e B, ou C e A ou B. Então, vamos ver. Então, vocês podem ver que, por exemplo, quando nós temos 3 bits de entrada, o valor é realmente aqui é 3. E, senão, nós temos o carry aqui. O carry, por exemplo, está 1. Quando nós temos aqui pelo menos 2 bits em 1. E quando nós temos 3 bits, aqui 3 bits em 1. O bit mais importante, o valor mais importante que nós temos em somadores é o carry, ou vai 1. Como nós vamos discutir em breve nos próximos slides. Então, existe uma outra forma de interpretar a tabela de verdade de um full adder, que nós vamos apresentar, que vou apresentar aqui. Então, a primeira forma é o generate. O generate significa que nós vamos ter um carry out na saída, independente se nós queremos um carry in ou não. A fórmula lógica para o generate é G é igual a e B. O propagate, outro sinal, e propagate significa que nós vamos propagar ou passar um carry in para um carry out. Okay? Então, nesse caso, sabemos se a nossa lógica tem um carry in, vamos ter também um carry out na saída. Nesse caso, a fórmula é A x ou B. E o último é o kill, ou o matar, que significa que não vamos ter um carry out na saída independente de um carry in. Então, com ou sem carry in, não vamos ter carry out na saída, ou seja, o carry out vai ser 0, neste caso, a fórmula Q
é não A e não B. Então, se nós olharmos na tabela de verdade para um somador completo, full adder, né, podemos ver agora, nós temos, né, essas são as fórmulas que nós usamos no início, mas agora temos esses novos valores, o estado do carry, ou do vai e aqui nós temos, por exemplo, o kill, né? Então, kill, vocês podem ver, independente do carry in, não temos um carry out. Então, né? Sempre vai ser um carry out. 0. Depois, nós temos os bits de propagação. Então, nesse caso, vocês podem ver, se nós temos um carry in, nós vamos ter também um carry out. Então, nesse caso, é 0, porque a entrada também é 0, aqui 0 e 0. E no fim, nós temos o generate, a geração, né? Nesse caso, nós temos um carry out independente do carry in. Vocês podem ver, né? Estes estados do carry dependem também dessas entradas. Bom, existem várias formas de implementar essa função de full adder. Essa aqui é uma implementação mais brute force, né? Ou seja, nós tentamos aqui, usando estas técnicas que eu demonstrei em uma das aulas anteriores, né, de implementar essa função lógica com transistores, e vocês podem ver aqui, nós temos uma solução, se não me engano, de 28 transistores. Aqui vocês podem ver é o cálculo da soma, e aqui é o cálculo do carry out, e vocês podem ver que essas fórmulas são implementadas aqui na lógica. Obviamente, isso não é um desenho que vocês precisam memorizar. Tem outras formas de representar o projeto de um full adder, ou a arquitetura de um full adder, né? Então temos aqui o símbolo comum. Aqui vocês podem ver que é possível com dois half adders gerar um full adder. Então, nesse caso, nós usamos o primo half adder, e vocês podem ver, né, se vocês comparam as fórmulas, que o carry out de um half adder é igual de um generate, e a soma de um half adder é igual de um propagate. Então, nós usamos aqui o propagate e o cin, isso gera a soma, e o generate, e a saída deste half adder com um O gera o carry out. Outra forma é usar aqui um XOR para a soma, e 3 ANDs e um O com 3 entradas para dar o carry. Ou vocês podem aqui realmente implementar essas fórmulas para generate e propagate, né, que é um AND para o generate e um XOR para o propagate, que é a mesma coisa como é o conteúdo do half adder. E aqui vocês podem ver, né, de novo, um half adder, então nós temos um AND aqui, um XOR aqui, e aqui nós calculamos o carry out. Outra forma é usar um multiplexador. Nós temos então o XOR, nós temos aqui um outro XOR, um carry in, e aqui vocês podem ver a implementação um pouco mais complexa, onde nós representamos o XOR de uma outra forma. De novo, isso não são arquiteturas que vocês precisam memorizar, mas é importante saber que existem várias formas de implementar um full adder. Além disso, também é possível usar estas lógicas que introduzi na aula anterior, né? Nós podemos usar também Dual Domino, né? Falamos sobre isso na aula passada, e aqui vocês podem ver que é possível implementar estas fórmulas, né, para o carry, nessas duas formas do carry, na versão normal e invertida, e aqui para calcular a soma invertida com este Dual Domino, que é, como eu falei, uma outra técnica. E nós temos também usar o CPL, né, Complementary Path Transistor Logic, também uma coisa que introduzi na aula anterior, e não vou detalhar essa lógica aqui, só, de novo, é importante para vocês saber que existem várias formas de implementar um somador. Isso também se reflete para outros problemas, né? Então vocês podem pensar,
que o seu circuito não precisa ser implementado com CMOS, né? Com CMOS estático. Né? Vocês podem ver, existem outras lógicas, ou sempre existem outras lógicas que também podem ser aplicadas para implementar o seu circuito, e é uma escolha do engenheiro, né, de escolher qual é a lógica mais adequada para o seu problema. Bom, então vamos começar com a classificação dos somadores. Primeiro, podemos definir o grupo dos carry propagate adders. Né? Então, somadores que propagam ou transportam o vai-um. Nós chamamos um somador de classe CPA se a soma depende das vai-ums anteriores, dos carries anteriores. Né? E a pergunta é agora como nós podemos calcular. Então aqui vocês podem ver o símbolo que nós usamos para um somador, na verdade não só para o CPA, né? Para qualquer somador. Então vocês podem ver, nós temos duas entradas de N bits, nós temos um vai-um de entrada, nós temos a soma de N bits e nós temos um carry out. E aqui vocês podem ver a forma de cálculo, temos para duas entradas diferentes. Isso é a mesma coisa que vocês aprenderam nas aulas de cálculos. Então, aqui nós temos o primeiro caso, A é tudo 1, B é tudo 0. Então, vocês podem ver, A é 1 mais 0 é 1, e o carry fica 0. De novo, 1 mais 0 é 1, de novo o carry fica 0. Isso nós usamos até o fim, então vocês podem ver, a soma é tudo 1, como é esperado, e o carry out é 0. Mais interessante é aqui esta soma. Então, neste caso, o B fica em 0, mas agora nós temos um carry 1, né, que vem daqui. Então, primeira soma, nós temos 1, que é o carry, mais 1, que é o A, mais B é 0. Então, neste caso, 1 é 0, e agora nós vamos transportar este carry para cá. Então, de novo, agora o carry in para o próximo estágio é 1, A também é 1, B fica 0, então 1 mais 1 é 0, e nós temos um carry até no fim, e agora vocês podem ver, a soma fica 0, mas nós temos agora um carry 1. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos que neste cálculo só foi possível calcular o próximo estágio se nós conhecemos o carry. Vamos ver como isso aparece na lógica. Aqui vocês podem ver agora o somador mais simples, CPA, que tem o nome Ripple Carry Adder. E esse Ripple Carry Adder realmente passa o carry, o vai-um, de um estágio para outro. Então, isso é realmente o somador mais simples e quase o menor. Então, nós podemos ver, nós temos aqui esses full adders, e cada full adder é conectado com um bit dos valores de entrada. Então, o primeiro full adder é com A0 e B0, o segundo com A1, B1, e até AN-1, BN-1, e a saída de soma de cada full adder é o bit da soma, e a saída de carry out é o carry in para o próximo estágio. Então, aqui carry in do nosso somador, e isso vai ser transportado para cada estágio. Então, agora nós podemos ver qual é o caminho mais crítico. No caso pior, o que acontece. Vamos ver. Se nós temos aqui o cálculo, se nós temos um carry 1, ou nós geramos aqui um carry. Prestem atenção, aqui tem duas versões, carry 1, ou nós vemos o A, nós geramos um carry, então precisamos calcular este carry, e se este carry entra aqui, e agora é transportado, ou propagado, para a saída, vocês podem ver, temos aqui um carry, então isso vai para o próximo estágio, e de novo, como eu falei, nós estamos agora no caso pior, então em cada estágio, nós precisamos calcular o carry, até nós chegamos na soma, ou no carry out. Então, nós podemos ver
o atraso desta estrutura, que é, obviamente, o caso pior, é uma função do N. Ou seja, se você tem mais estágios, se você tem mais bits, o seu atraso vai aumentar linearmente com este número das entradas. Então, podemos aqui dizer também que, na verdade, o atraso real é o cálculo da soma, vou explicar em breve porquê, e o cálculo N vezes de carry. Então, o carry para calcular passa aqui, passa aqui, passa aqui. E só para explicar porque usamos aqui o T-sum e não o quarta vez carry, que seria aqui. Isso é dependente da implementação desses full adders. Então, se vocês voltam para o slide de full adder, vocês podem ver que normalmente o cálculo da soma demora um pouco mais do que o cálculo do cout. Ok? Então, aqui, né, para esses estágios, o cálculo da soma não importa. Só para o último, né, o cálculo da soma. Então, se você tem as entradas aqui, então, a entrada daqui para o cout demora menos do que a entrada do cin para a soma. Vamos fazer um exemplo. Então, nós temos aqui Ripple Carry Adder de 4 bits de entrada, então A0 até A3, ou B0 até B3. Temos aqui os carries e aqui nós temos a soma. Então, vamos ver. Vamos assumir nós temos estes valores de entrada e vocês já podem ver que, pelo menos aqui, nós vamos gerar carry. Então, no tempo de 0, tudo é 0. E agora, a soma também é 0. E depois o primeiro tempo, que é o primeiro cálculo, vocês podem ver, a soma é 0. Por quê? Porque as duas entradas são 1, então 1 mais 1 é 0. E o carry é 1. No resto, eles fizeram o cálculo em paralelo. Então, o resto tem o cálculo 0, 0 mais 0, 0 mais 1, 1 mais 0. Então, 0 mais 0, a soma é 0, carry é 0, 0 mais 1 é 1, 0. E aqui nós temos também 1, 0, 1 para a soma, 0 para o carry. Obviamente, esses valores aqui ainda não são corretos. Então, agora, este carry aqui vai para o próximo estágio. Então, agora nós temos aqui entrada 1, 0 e aqui entrada 1. Então, agora, este resultado aqui vai mudar, né? Porque nós temos o cálculo carry, que o carry vai passar, nós temos um carry na saída, e isso vai passar até nós chegarmos no último estágio. No último estágio nós temos aqui a forma 0, 0, entrada 1, então não temos um carry out, mas este carry agora vai mudar este valor. Então aqui vocês podem ver, só depois 4 tempos, né, etapas de tempo, nós temos a soma final. Então, nós podemos concluir que o cálculo mais importante é o cálculo do carry. Porque o carry vai determinar o cálculo do resultado final. Então, só quando o carry passou totalmente o nosso circuito, nós sabemos que nós temos o resultado final. Então, as estratégias que vou apresentar nos próximos slides focam no carry. Normalmente, essas estratégias que focam no carry, que tentam de reduzir o tempo que nós precisamos para calcular o carry, todos os carries, eles aumentam a área, consideravelmente às vezes. Entretanto, esta solução, já a primeira, faz o opósito. A primeira solução realmente consegue reduzir um pouco o tempo de cálculo e, além disso, também reduz a área. Então, vamos ver. Aqui vocês podem ver, né, uma característica dos nossos somadores completos. Podemos dizer que se nós invertermos todas as entradas e saídas do nosso full adder, o resultado fica o mesmo. Então, nós podemos usar aqui nosso full adder, e se nós adicionamos aqui inversores, por exemplo, nas entradas e nas saídas, o resultado fica o mesmo.
isso também significa que, por exemplo, se eu, ou seja, eu posso aqui dizer que o S invertida é igual, por exemplo, é igual como todas as entradas invertidas e aqui não invertida. Né? Mesma coisa para o carry out. Né? Posso dizer que posso inverter o carry e isso é idêntico com todas as entradas invertidas e menos o carry out. Então, vamos ver por que isso. Então, para entender essa técnica, precisamos voltar para a implementação de full adder usando o brute force, ou seja, usando totalmente, só pensando em transistores. Se nós olharmos aqui, vocês podem ver que no nosso caminho dentro dessa porta, o caminho do carry in para o carry out, nós temos aqui um inversor. Né? A mesma coisa nós temos aqui na soma, né? Na soma também temos um inversor, que é também interessante, mas aqui nós temos um inversor. E a ideia agora é do caminho, para reduzir o caminho máximo dentro da nossa lógica, é simplesmente tirar este inversor. Ok? Então, como isso pode nos ajudar? Ajuda nesta forma como aqui. Por quê? Nós usamos agora duas formas de portas lógicas. Nós usamos uma forma comum, mas sem o inversor, porque esse bolinha aqui, ele não significa que você precisa adicionar uma inversão. Né? A única coisa é que o resultado aqui é o resultado invertido, né? Que é do nosso slide anterior, onde nós tiramos o inversor. Então aqui nós tiramos o inversor e usamos isso como próxima entrada. E na próxima entrada, aqui vocês podem ver que nós usamos um full adder onde qualquer entrada é invertida. Então, para esses dois bits, A e B, nós precisamos adicionar mais um inversor. Né? Mas não precisamos adicionar um inversor aqui. Por quê? Porque o carry out que chega aqui já é o carry out invertido. Né? Aqui, mesma coisa, aqui em vez de adicionar um inversor, nós simplesmente tiramos o inversor que nós temos na soma. Depois nós vamos para esse resultado, então aqui, de novo, nós tiramos o inversor que era aqui, na nossa lógica, então a saída aqui não é invertida, mas é a versão comum do carry, e isso agora dirigimos para uma porta onde A e B não são invertidas, o S fica também como deve ser, e de novo nós tiramos o inversor. Ou seja, dentro desse circuito, nós ganhamos um caminho mais rápido, porque nós tiramos em cada porta o inversor do caminho. Então, o atraso pode ser reduzido pelo número dos inversores que nós tiramos, que é idêntico com o número dos bits de entrada. Então, nós eliminamos o inversor e nós usamos full adders invertidas, né, que também são no slide anterior. E também nós ganhamos na área. Por quê? Sim, para estes dois, precisamos adicionar um inversor. Mas nós podemos salvar em cada porta um inversor e, além disso, nós reduzimos a cada segunda porta também um inversor. Então, aqui nós reduzimos um inversor e aqui um inversor. Aqui nós precisamos adicionar, mas aqui nós ganhamos. O ganho de área não é muito grande, mas, como eu falei, essa é a única técnica que aumenta a velocidade, mas e reduz a área. Mesmo assim, não é uma técnica sem preço, porque nesse caso você realmente precisa implementar um full adder com transistores. Então você não pode usar simplesmente portas lógicas, né? Então a implementação é mais complicado e você vai ter portas diferentes que também complica o projeto. Né? E como eu falei, o ganho existe, mas o ganho em velocidade não é muito grande comparado às outras soluções que eu vou apresentar. Então isso é uma técnica utilizada, mas não é muito utilizada. Bom, isso nos leva para o primeiro quiz da aula de hoje. A primeira pergunta é: o que significa o estado generate? Significa que um somador de n bits gera um carry?
ou defina que se somador de bit propaga carry, ou defina que somador de bit gera uma soma, ou defina se somador de bit gera carry independente de carry de entrada. A segunda pergunta é: o que causa o atraso de repeat carry header, RCA? É o tempo até a soma é calculado, o tempo até o carry é calculado, ou o caminho o carry tem que passar, ou o caminho a soma tem que passar o projeto.